E hoje vamos para mais um debate interessante aqui. Protestante que acredita só na Trindade, só na Cristo, né? Só o Cristo. Trindade ou unicidade? Vamos lá para esse debate inédito. Seu sangue, Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito. Então tem razão quando eu digo que o Pai é a imagem de Deus, que Jesus é a imagem de Deus invisível. Por isso, o Pai tem o Filho. Que viu a mim, viu o Pai. Porque ele é a imagem do Pai. Pronto, outro versículo. Se não mostra com a Bíblia, outro versículo. Na Bíblia. Esse é um debate muito rápido, difícil de dublar. Porque é uma conversa, tá? Você mesmo vai ler. Ele não dá capítulo e versículo, então... Aqui eu falei muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, ao Pai pelos profetas. Hebreus 1. E isso, nesses dias, tem falado através do Filho. O Pai falou ao povo por meio do Filho. Pergunto, você é herdeiro de você mesmo? Ou você é herdeiro do Pai? Eu sou herdeiro do meu Pai. Então, Deus, nos nossos dias, falou para o Filho. Porque quando diz herdeiro, ele está falando de um filho que é herdeiro. Então, não é o mesmo, não é o mesmo. Então tem outro. Por quem? Por quem? Assim mesmo. Vai escuta o que vem. Siga. Escuta. Qual sendo o resplendor da sua glória? O Filho é o mesmo esplendor, a imagem de Deus, de sua glória. E a imagem de sua substância. Agora compreende que o Pai e o Filho, que tem o Pai e o Filho, compreende? É a imagem mesmo de sua substância. Em que todas as coisas, com a palavra do seu poder. E assim estou à direita da majestade de Deus. Jesus Cristo é o Filho. A Bíblia diz que ele é a imagem mesma de sua substância. Que ele é a imagem de Deus. Diz ou não diz a Bíblia? Agora, escute quando fala do Pai e do Filho, que são diferentes. 5. Qual dos anjos? Hebreus 1, 5. Eu hoje te coloco. E outra vez diz, Deus diz. E eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. É a mesma pessoa ou pessoa diferente? Veja do que está aqui. Não, do que está aqui. Está se referindo a outro. Sim. A outro. Aqui está falando. Observe. Aqui está se falando de outra pessoa. Que ele será para mim uma pessoa. Filho. E eu serei para ele um pai. Não está falando da mesma pessoa. Está falando de pessoas diferentes. Agora vamos ver se o pai é Deus e o filho é Deus. Vamos ver. Siga. E novamente, quando introduziu o seu primogênito no mundo, diz que todos os anjos o adorem. É Deus. Se adora o filho, é porque é Deus também. Então ele é Deus, tem que adorar. Siga. Por outro lado, todos os anjos. Certamente aos anjos disse. E faz os seus anjos sopro. E seus ministros chamam de fogo. Ao passo que o filho diz. Teu trono, ó Deus. Mas aqui, veja. Deus falando para Deus. Aí o herege não entende. Aí tá a Bíbliazinha rasgadinha ali, irmã. Estamos falando de Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Trindade ou unicidade? Debate. Pastor, pastor. Pentecostal. Pentecostal unido não acredita na Trindade, né? Vamos lá. Eu estou mostrando que o Pai não é o mesmo Filho. O Pai é uma pessoa. E quando diz que o Pai está em mim e eu estou no Pai.
Eu estou lhe mostrando com Bíblia, porque o filho é a mesma imagem do pai. Então tem sentido quando diz que viu o pai, o filho viu o pai. Felipe pediu para ver o pai. O que disse? Ele disse a Felipe: tantos tempos estou contigo e ainda não me conhecesse. Pare aí. Dizer o que aí? Falando, tanto tempo estou contigo e pede ver o pai, Felipe. Siga a explicação, siga a explicação. Quem viu a mim, viu o pai. Como pode tu pedir mostra o pai? Está dizendo o que aí? Está dizendo que quem viu ele, viu o pai. Quem viu me viu, viu o pai. Siga. Vamos seguir em Hebreus. Vamos seguir em Hebreus. O qual é Deus sobre todas as coisas. Está por cima do pai. Acima do pai, Jesus. Eita, mas esses hereges assim não. Os adulteradores de Bíblia. Os adulteradores de Bíblia. João 5,17. Ele não está querendo ler Hebreus, ó. Pastor, não fuja do debate, pastor. Vamos seguir em Hebreus 1,8. Depois nós vamos para João. Mas ao filho diz: o século dos séculos, séculos. Então ele é Deus. O teu cetro é o reino, é o cetro de justiça. A marcha da justiça e a haste da iniquidade. Agora o que vem? Olha o que vem agora. Ó. Por isso, ó Deus. Por isso, ó Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Quem ungiu Jesus? Deus. De quem está falando? Quem ungiu? Deus. Quem é esse Deus? O Pai é Deus e o Filho é Deus. O Pai ungiu o Filho, chamando o Filho de Deus. Viu que eles não entendem a Bíblia. Diz que anda com Bíblia, que ele é Bíblia, mas não entende a Bíblia, cara. Confundem a cabeça das pessoas e com isso sai enganando. Aí. Desse jeito. Mete o dedo no like. Quando ele... Essa segunda pessoa que você está nomeando. Quando nasce de uma mulher. Antes. Claro, João 1. João 1, antes de nascer de mulher. Antes de nascer. Eu mostro antes e depois. Diz certamente diante da fundação do mundo estava o Senhor. Lembra que nós identificamos como Deus. Não como filho. Eu mostro como filho antes e depois, disse para o pastor. Corpo pela sovaco. Vamos lá. Não. Não se preocupe, porque eu tenho versículo, eu vou lhe mostrar. Tenha calma. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu falei. Não falo por minha própria conta, senão o Pai que me enviou. Aí está a expressão. O Pai mora em mim. Eu não sou o Pai. Cristo mora em você? Você é Cristo? Pergunta, você é Cristo? Não. Cristo mora em você? Sim. Você é Cristo? Então diz que o Pai mora em mim. Ele não é o Pai. O Pai mora em mim. Você não é Cristo, mas o Cristo mora em você. Como Pai. Deus como Pai. Ou como Deus. Aos olhos humanos. Então. Não sabe explicar mais. O Padre Nestor fechou de todos os lados. Ele está tentando se sair. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. O Pai nada disse, nada. Jesus disse, Filipe disse.
Mostra o Pai. Agora, está me conhecendo. Ele manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Indiscutivelmente garante que ele Deus foi manifestado em carne. Pregando aos gentios. Dá todo poder, toda autoridade, toda majestade, toda glória, tudo isso. Sua direita. Significa poder. Você está no poder de Deus. Olha a deturpação. Diz que você está à direita de Deus, quer dizer que está no poder de Deus. Que é o poder de Deus. Da mentira, adulteração, deturpação, mentira. Vamos lá. Crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Crê pelo menos pelas minhas obras? Crê pelo menos pelas palavras que falo? Pergunta que você me disse que Jesus Cristo não existia antes de se encarnar no ventre da Virgem Maria. Vou mostrar para você que a Bíblia diz que sim, existia antes de vir em carne, que o Pai era uma pessoa e tinha um filho. Não é profecia. João 17, 3 em diante. João 17 não é profecia. Ele vem manifestar igual o Pai. As duas pessoas. Antes de manifestar em carne. 17, 13. 3? 17, 3? Versículo 1. Versículo 1. Jesus afirmou estas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Agora tu glorificaste teu filho. O 3. Não. Toda a carne sobre a vida eterna. Siga. Jesus está falando com o Pai. Ora, a vida eterna consiste em que conheça a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Couro pelo sovaco. Aí esse debate, pensa um debate. Aí, ó, tomando um cafezinho e debatendo. Esse debate é demais. Tomando um cafezinho e debatendo. Esse aí, ó. Mete o dedo no like. Diz: Pai, tu me deste poder para manifestar a tua glória. Me deste o poder ao teu filho. Que o Pai e o Filho já existia. O Filho já existia antes de ser encarnado no ventre da Virgem Maria. Então, quando você disse que não existia, aí não disse que estava antes. Não. Eu vou ler o versículo antes. Tenha calma. Eu quero ver o que você vai dizer quando eu ler. Vamos ler. Quando falamos de Jesus, estamos falando do Pai e do Filho. Eu entendo que Jesus certamente é o Filho do Pai. Porém, o que a imagem da carne de si mesma. Eu vou tirar essa ideia sua com a Bíblia. Aí, se você não quer, é problema seu. João 17, de 1 a 3, prova que existe o Pai e o Filho. Acaba com a necessidade. Termina o café aí. O café parece estar quente. Então você verá que esse versículo que eu vou mostrar. Eu não compro você. Mas você não vai dizer que ninguém nunca lhe mostrou. Com quem está falando, Jesus? Vamos continuar aí no 17 de João. Falando com o Pai.
E olha os versículos 4 e 5 depois, ó. Ó. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. 5. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Conhecendo-me, concede-me a glória que tive junto de ti. Antes que o mundo fosse criado. Pai, antes da criação do mundo. Pá, catá, coro pelo sovaco. O pastor disse, me mostre Jesus antes. Está aqui, ó. Versículo 5. Aí. Duas pessoas. Siga. Então, dei poder sobre toda a terra, para que dê vida eterna a todos. Consiste. Que a vida eterna o que é? Que conheçam a ti, uma pessoa, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Tu te glorificado na terra. Eu te glorifiquei na terra, na carne. A obra que me deste a fazer. Agora, pois, Pai, antes de vir em carne, agora, ó. Antes de vir em carne, ó. Tu falasse, glorifica-me junto de ti, concede-me aquela glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Antes de manifestar na carne. Você crê? Aí está. Desculpa. Se você não quer crer, eu já mostrei. Como você vem mostrar, vem uma pergunta. Eu estou lhe mostrando com Bíblia. Você está me fazendo perder tempo. Você me fez uma pergunta, eu estou lhe respondendo. Se você me fez essa pergunta e você vai crer no que eu respondi ou não, é problema seu. Agora, eu lhe mostrei com Bíblia. Agora, se você disser que Jesus Cristo só existiu da Virgem Maria quando se encarnou, eu estou lhe mostrando ele antes de se encarnar. Uma glória que tinha antes, me glorifica com a glória que tinha antes de vir em carne. E tinha a glória junto ao Pai. Então, como você ensinar outra coisa? Se você seguir lendo, versículo 17, por exemplo. 16. Eles manifestei teu nome ao mundo. E manifestei, depois da carne, não, essa cara. Eu manifestei teu nome ao mundo. Manifestei teu nome ao mundo. Manifestei teu nome ao mundo. Esse é o 14. Dei-lhe a tua palavra, mas o mundo os odeia. Porque eles são... É o 15. 16, 17. Jesus disse, vou conhecer teu nome. O versículo 6. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Versículo 6, 17 de João. Versículo. Com quem Jesus está falando? Ao Pai. Isso é uma oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Jesus ora ao Pai em favor de si mesmo. Eu manifestei teu nome. Acabou de dizer o nome? Pai. Glorifica teu filho. Pai. Eu manifestei teu nome aos homens. Não, perdão. Veja. Quando Jesus disse, manifestei teu nome, está dizendo que antes não se conhecia o Filho e o Pai e o Espírito Santo, que eram 3 pessoas e um só Deus. Manifestou como Deus. Só isso. Em que ele estava figurado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. O Pai está falando do Filho. João 1, 1.
Com o filho, sim. Sim, sim. Com o filho, sim. Sim. João 1:1. Vamos ver. João 1, João 1. João 1:1. Aí tem essa sirene. Sim, eu vou mostrar. Vamos lá. Jesus existia ao lado do Pai antes de vir ao ventre de Maria. Ao lado do Pai. Jesus. Ficou claro como filho? Certamente se fala. Veja que situação. A dureza de um protestante crê na Bíblia. O protestante não crê em Bíblia. Mostrando, o padre está mostrando ao pé da letra para ele. Veja a dureza. Veja a cegueira. Pai, glorifica teu filho com a glória que tu me glorificaste antes da criação do mundo. João 17, de 3 a 6, está claro? Porém, sim. Sim. Se dissemos assim. Voltamos ao princípio onde começamos. Quando tu me disseste, chegamos ao termo que não havia nenhuma exposição que o Pai é um só. Que Deus é um só. Que Deus é um único. Estava em outra pessoa. Deus era um único. Deus é um só. Deus é um único. Os três são um. Um só em 3 pessoas. Porque Jesus é identificado como Deus. Porque Ele é Deus. Veja como é difícil. É difícil. 1 de João 1:5. Primeira de João 5:7. 5:7. Eu vou ouvir. Vamos lá. Diz. Então, 1 de João. 1 de João 1:7. Aí fala nos 3. Nos textos originais, nessas Bíblias Peba de hoje. E também como pela água, o sangue, né? O Espírito, a água e o sangue. Sacramentos. São 3 os que dão testemunhos. São 3 os que dão testemunhos. Quantos? 3. Conta. 1, 2, 3. Isso aqui é a igreja católica. 3. Dizemos 3 pessoas. Aí está escrito. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 são os que dão testemunho. Quem são os 3? O Pai, 1. O Verbo, Jesus, diferente do Pai. E o Espírito, 3 diferentes. Ao mesmo tempo, esses 3 têm a mesma natureza. Leia, pastor. Continue lendo, pastor. E os 3 são 1. Ah, meu Deus do céu. Que os 3 estão tão unidos que seja seu um só. Que diz a Bíblia? Que a Bíblia diz que há 3 pessoas. Pai, Verbo e o Espírito. E que esses 3, você não crê? Aí,
E aí dizendo o quê? Não acredito que são 3. O que está dizendo aí? É 3 ou não? 3. O Pai, o Verbo e o Espírito. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo. São 3. São 3. Vamos lá. Leia de novo. Os 3 são os que dão testemunho. Quais são os 3? O Pai. Pai. É o mesmo verbo. E os 3 são 1. É claro que os 3 são 1. É o mesmo Deus, na mesma substância. Você veja aqui os 3. João 17, 21. João 17, 21. Como se explicar isso? Eu vou complementar essa palavra. Diz. Aguardando a esperança da bem-aventurança da manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é Deus e veio salvar o mundo. Dizer que Jesus é Deus conosco. Na carne, manifestou. Aquele menino que nasceu. Filho unigênito. Certamente era Deus manifestado em carne. Não, isso aí estamos de acordo. Qual é o problema aí? Nenhum. Então pronto. O problema é você está dizendo aqui, não são 3, não tem problema aí. Não. Ele já é Deus não, sim. Agora resulta que o Antigo Testamento encontramos no livro de Isaías. Jeová dos Exércitos diz, o Pai, o Criador de todo mundo, diz, eu sou teu Deus na terra do Egito. Não conhecerás outro Deus e nem outro Salvador, senão só a mim. Quem veio salvar? Deus. Jesus. Jesus se apresentou. Ele é o Salvador do mundo? Agora não conhecerá outro Deus. É que Jesus se apresenta como Deus também. Tomé glorificou Jesus chamando de Deus. Tomé disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Glorifique como Deus. Agora Jeová dos Exércitos não conhecerá outro Deus. Romano diz que o patriarca diz, 9:5 diz, qual segundo a carne? Veio Cristo. Qual é Deus sobre todas as coisas? É uma cegueira danada. Meu Deus, como esse padre tem paciência de escutar tanta heresia, meu Deus do céu. Até nós dubladores cansamos com isso. Meu Deus, toda essa explicação que o padre deu mostrando na Bíblia, o cara ainda vem pegar versículos fora de contexto. É duro. Jesus disse a Saulo, como tu é duro recalcitar o aguilhão. Galera, eu vou dublar isso com respeito a vocês. Mas, cara, é difícil, cara. Em João,
Capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Aí, era o verbo. E quem estava o verbo? Era Deus. Era com Deus. Aí sim. Aí. Que significa era com Deus? Significa. Sim. Estava o pai e estava o filho. Pai, glorifica teu filho com a glória que eu tinha antes da criação do mundo. E o verbo era Deus. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Sobre todas as coisas. Quando fala de Deus, se não existe outro ser supremo fora de Deus, o meu Senhor disse, não conhecerás outro Deus. A você eu expliquei antes de começar. Eu tive a paciência de lhe explicar tudo. Então, quando você fala do outro Deus, a mesma substância em Hebreus 1, a mesma substância do Pai e do Filho. Agora, irmão, se me permite. João 17, 21, para que você veja como os três diferentes são um só Deus. Este era en el principio con Dios todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién? Jesús. Ajá, ahora. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hagamos al hombre, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ok. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ajá, ok. Nos vamos a volver a detener ahí mismo, en esa misma palabra, ya que usted lo dijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿En qué circunstancia está hablando? ¿En qué circunstancia está hablando? ¿Plural o singular? Si usted me está hablando que eran de dos seres, Él tenía que decir, todas las cosas por ellos fueron hechas. Sí, es verdad. Pero me está hablando por quién? Por Él. Ciertamente. Mire, un simple acento o una letra cambia el significado de una palabra. ¿Es verdad? Cuando dice la Biblia, entonces, ¿saben qué? Aquí está hablando. Singular. Se lo voy a explicar porque está hablando singular. Ah, meu Deus, sei como é que esse padre tem tanta paciência. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo para dar tanta paciência ao homem desse. Para ter tanta paciência para debater com esses hereges de cabeça dura. Pelo amor de Deus. Mas